BR-116. São palestras que pretendem, então, dentro da BMS, né, fazer com que a gente passe maior informação sobre a parte técnica, né, que envolve o nosso núcleo, né, que mais regionalizado, enfim, mas que tende, então, a ter um benefício bem interessante, né, no momento bastante crítico que a gente está vivenciando, e a gente pretende, então, de forma online, né, distribuir a maior quantidade de informação possível. E as próximas palestras, então, que também serão proferidas nesse contexto, né, vão visar também atividades bem práticas, assim como vocês vão conseguir, né, visualizar hoje. Né, tá contigo. Tá bom. Bom, pessoal, uma boa tarde a todos. Então, a convite da ABMS, Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, vou trazer uma palestra sobre uma obra muito interessante, para mim, evidentemente, como engenheiro, mas também acho que para a geotecnia foi uma obra bastante relevante, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, a ideia agora é falar um pouco sobre o que está no cartaz aí, os aspectos de projeto das contenções da Serra do Espigão, da BR-116 em Santa Catarina. A minha ideia, pessoal, é falar aí em torno de uma hora e pouco. Aí, ao final, eu vou abrir para a gente discutir, conversar, tá? Agora, deixa eu tentar compartilhar os slides aqui. Tá? Eu estou aprendendo um pouco, tá, pessoal? Mas eu vou chegar lá. Ops. Oi. Oi, tá aparecendo na tela? Aparecendo, sim. Tá. Só um pouquinho, eu queria... Só um pouquinho, pessoal, não me abandone. Eu quero aparecer o chat aqui do lado, só um pouquinho. Bom, eu vou falando, tá, pessoal? Estou sem o chat aqui do lado, mas se tiver algum problema de som, coisa assim, Rinaldo, eu te ouço, daí tu fala, tá? Se tiver algum problema na tela, coisa assim, você me fala, tá? Bom, pessoal, então, como dito, vamos falar um pouco dos aspectos de projeto das contenções da Serra do Espigão, BR-116 Santa Catarina. Essa obra é um conjunto de obras, na verdade, que aconteceu na Serra do Espigão. Ela começou no ano 2017 e se estendeu até início de 2018. Tá? Então, um ano e tanto aí de obras, bastante intenso. Tá? Bom, não me apresentei, na verdade. Tá? Eu sou engenheiro Marcos Strauss, trabalho na Zambuja Engenharia, Geotecnia. Quanto à BMS, participo ativamente desde a época da faculdade, com muito prazer e orgulho, né? Hoje estou um pouco mais como conselheiro, a turminha que está aí no vídeo são um dos principais atores, mas sempre estou à disposição da BMS, evidentemente. Tá? Então, a nossa participação, minha como engenheiro da Zambuja como empresa, vem desde 2009 nessa rodovia. Tá? Então, a gente se envolveu nessa obra especificamente muito na parte de projeto, depois também na parte de supervisão durante a execução da obra. Tá. A apresentação já fiz, evidentemente. Vou falar um pouco sobre a localização da obra e da concessionária, da geologia e dos fenômenos de instabilidade nesse trecho da Serra do Espigão, do histórico de instabilidades na Serra do Espigão, um pouco sobre as obras de estabilização projetadas pela Zambuja Engenharia
E aí, lá nós temos, vou falar 3 tipologias que têm a ver com esse trecho, tá? Sobre a estabilização naquele local de taludes rochosos, especificamente os aspectos de projeto de estabilização de taludes rochosos. Vou falar sobre aspectos de projeto de estabilização de colúvios aplicados a essa serra e aspectos de projeto de estabilização de aterros também aplicado. E aí, ao final, vamos mostrar um pouquinho das obras que foram feitas lá durante a execução e depois de já concluídas, né? Já que faz em torno de 2 anos que elas estão concluídas. O trecho da rodovia está na concessão da Autopista Planalto Sul. Tá? Essa concessão tem 412 quilômetros e está lá, assumiu a rodovia desde 2018. Tá? É um trecho que vai desde Curitiba até a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. A autopista faz parte do Grupo Artéres. Esse grupo tem mais de 3.400 quilômetros do Brasil e 8 concessões rodoviárias. Tá? A localização nossa fica aqui em Santa Catarina, da Serra do Espigão, nesse círculo vermelho, aqui no Google Earth, dá para ver pelo traçado da rodovia, que já é que evidentemente é um trecho de serra, né, com curvas bem acentuadas, típico de trecho de serra. A geologia nessa região, a gente vê que tem uma passagem bem abrupta da formação Serra Geral para o grupo Passa 2, passando pela formação Botucatu-Piramboia. Tá? Esse nosso trecho da Serra do Espigão, ele tem em torno de 6, 7 quilômetros. Vai do quilômetro 104 ao quilômetro 110. Rinaldo, dá para ouvir bem aí? Ótimo, maravilha. Seguindo o baile, então. Na base da serra, do quilômetro 104 ao quilômetro 109, temos a formação Rio do Rastro, que faz parte do grupo Passa 2. O Rio do Rastro é formado por rochas sedimentares e tem, caracteristicamente, uma intercalação de camadas de arenito e argilitos de origem marinha e fluvial. E aí, subindo um pouco em termos de cota, chegando já no topo da serra, quase na formação da Serra Geral, temos a formação Botucatu. Tá? É um trecho curto, é em torno de 1 quilômetro só que é interceptado pela rodovia. Botei 108, 110, 1 a 2 quilômetros, né? E também é formado por rochas sedimentares, porém de arenito de origem eólica. Tá? Esse Botucatu é um pouco mais conhecido para nós aqui do Rio Grande do Sul. Bom, então assim, a questão do projeto e das obras de contenção, evidentemente, passa primeiramente por entender os fenômenos de instabilidade que ali acontecem. Tá? Então, essa obra foi em 2017, mas os nossos primeiros projetos nesse trecho são de 2009. Então, a gente já, durante aí os 9, 8 anos que antecederam a obra, a gente acumulou um bom conhecimento, um bom entendimento. Tá? Os fenômenos de instabilidade, primeiro, na formação Rio do Rastro. Tá? Tipicamente, o que acontece lá são queda de blocos por perda da base. Tá? Então, como a gente já falou, tem intercalação de camadas de arenito e camadas de siltito. Essas camadas de siltito, argilito, elas têm bastante argilo minerais expansivos. Tá? Então, ele degrada muito com ciclos de secagem e umedecimento. Tá? Então, umedece, ele incha, quando seca, ele retrai, e aí vai empastilhando, né? E vai acontecendo essa fragmentação, né? Essa degradação e vai virando pozinho. Tá? Então, isso acontece com a base do siltito, ele vai reto erodindo dessa maneira e acaba descalçando a camada de arenito. Tá? E na camada de arenito eu tenho blocos formados por juntas verticais, tá? Juntas tectônicas bem verticalizadas. Então eu tenho essas juntas verticalizadas, quando eu perco o pé, esses blocos começam a tombar. Tá? Vão ser blocos de maior ou menor tamanho, dependendo aí das juntas e dessa base. Mas o processo lá é tipicamente esse. Então, a degradação contínua e lenta dessa camada de siltito e eventos de tombamento desses blocos de arenito quando perde o pé. Então, aqui temos
dois exemplos, quilômetro 107,900, 105 mais 600, tá? O 107,900 é um talude, até não é dos maiores que tem lá, mas enfim, é um talude que já foi tratado. Esse, antes das obras, daquele conjunto de obras, foi em 2005, 2004, por aí foi tratado. Então dá para ver, olha só, o depósito aqui de camada, predominantemente do siltito, das camadas de siltito, que vão degradando, vão depositando. Dá para ver como é recuada essa camada, né? Vai recuando e fica para fora a camada de arenito, até que perde o pé e começa a descalçar. Esse aqui é um bloco de arenito que veio lá de cima, tá? Então, essa aqui é a camada que vai retrogredindo e vai caindo os blocos aqui de cima. Quilômetro 105 mais 600. Esse sim é um dos maiores taludes que nós temos lá de corte na formação Rio do Rastro. Mesma coisa, tá? A camada de argilito siltito recuando pela degradação e as camadas de arenito aqui, perdeu o pé, caiu um bloco de arenito. Perdeu o pé, caiu um bloco de arenito. E assim por diante. Tá? Então, esse é o processo de ruptura predominante na formação Rio do Rastro. Não. Fenômenos de instabilidade na formação Botucatu. Tá? No Botucatu, essencialmente, o que acontece são quedas de bloco por deslocamento segundo falhas tectônicas. Tá? O Botucatu, ele já é uma rocha relativamente resistente para a rocha sedimentar, né? Então, esse aqui, por exemplo, é uma face com 35 metros de altura, né? Então, ele forma blocos muito grandes, tá? Com fraturas verticalizadas bastante extensas, e aí as quedas de blocos são de volume bem significativo. Então, aqui uma foto na formação Botucatu, no quilômetro 108, mais alguma coisa. Aqui um plano de falha já exposto, o bloco já caiu, né? Aqui um espaço onde houve uma queda recente, na época da foto, evidentemente, uma queda recente de bloco de arenito. Essas fotos todas que eu estou mostrando, tá, pessoal? Isso é antes da obra, tá? Vocês vão ver no final que é uma cara totalmente diferente. Tá? Então, isso tudo fenômenos que aconteciam antes das obras de contenção. Então, aqui é uma queda de bloco menor, enfim. Aqui, realmente, a queda é por tombamento, ou por saturação das juntas, ou por algum descalçamento, acaba tombando esses blocos. Tá? Tem um fenômeno interessante que a gente observou aqui, já antes da obra, mas durante a obra também, a perda do pé desses blocos por compressão mesmo, por o peso dessa coluna toda, acaba provocando ruptura por cisalhamento do pé e se entrega ao bloco. Então, algumas fotos, imagens antes da obra de contenção. Esse aqui é uma das rupturas mais recentes que nós tivemos antes das contenções, lá por 2016. Isso aqui é um geólogo. Tá? Então, dá para ver a dimensão do corte. Né? Isso aqui, essa primeira parte é a formação Rio do Rastro e aqui a formação Botucatu. Aqui outra imagem, também no trecho. Tá? Como eu disse, tem paredões de 35 metros de altura e desníveis para a rodovia de até 70 metros de altura. Então, realmente, são quedas que, quando acontecem, chegam com uma energia estúpida na rodovia. Então, até por isso, se fez essa obra de contenção do tamanho que foi, que vocês vão ver mais adiante. Esse aqui é um zoom desse corte aqui. Tá? Então, aqui dá para ver bem as fraturas verticalizadas e aqui um bloco já deslocado com uma fenda aberta aqui no meio, tá? E a proporção também, dá para ver a altura desse aqui com a proporção de uma pessoa aqui do lado, tá? 108 mais 500. Então, em talude rochoso, os principais fenômenos são esses. E temos lá também a presença de alguns taludes, de algumas massas de colúvio ou talos, especialmente no quilômetro 107 e 106 mais 700. Tá? O 107, aqui uma foto, essa é a foto 106 mais 700, a rodovia passa aqui, dá para ver só aqui uma partezinha dela, que é uma cortina atirantada. Essa cortina atirantada é o pé desse colúvio aqui. Tá?
Então, esse colúvio aqui, a rodovia está aqui embaixo, subindo meia encosta, tem o acesso de um lindeiro, e aí isso aqui é uma parte da ruptura desse colúvio, que formou uma meia-lua bonitinha, dá para enxergar bem aqui, desceu metros esse acesso, enquanto não se fez nenhuma intervenção, desceu um bocado, deslocou um bocado, e deslocou muito lá para cima. Tá? Depois a gente vai entrar especificamente nesse aqui e falar dele. Tá? O colúvio, para quem não está acostumado, são depósitos que a gente chama de pé de encosta. Né? São materiais depositados, transportados por gravidade e depositado numa situação, vamos dizer assim, metaestável. Né? Então, em geral, quando você tem variações da poropressão no interior do colúvio, é quando ele tem as maiores deformações. Né? Então, em períodos de percolação intensa, de chuvas que geram uma percolação intensa na base do colúvio, ele acaba se mexendo mais. Períodos de estiagem, ele acaba não apresentando sinais. Tá? Então, esse, em geral, é a dinâmica de um colúvio. Tá? Aqui a ruptura do colúvio, do pé do colúvio, depois ele segue lá para cima. Né? E o colúvio tem essa característica, né? Não necessariamente ele rompe num evento. Aliás, normalmente, a dinâmica, pelo menos nos nossos colúvios aqui de solos argilosos, ter uma dinâmica de rastejo, de deformações lentas, né? De ele ir avançando em direção à rodovia ou levando a sua rodovia embora. E outro fenômeno de estabilidade que tem lá são a questão de aterros íngremes. Tá? Então, nesse caso específico da Serra do Espigão, o que houve foram 4 pontos especificamente de taludes, de talvegues muito encaixados, que para fazer o aterro viário acabou tendo que se fazer 4 cortinas atirantadas. Tá? Isso só lá do quilômetro 108 ao 109, que é no pé do talude de corte do Arenito Botucatu. Tá? Então, são essas 4 situações, 4 situações, né? Taludes rochosos na formação do Rio do Rastro, taludes rochosos na formação Botucatu-Piramboia, colúvios e contenções de aterros. Tá? Então, é sobre essas 4 situações que nós vamos falar. Bom, a Serra do Espigão tem um histórico de estabilidades já muito longo, né? muito além de quando a concessionária assumiu lá, que foi 2008. Tá? Então, alguns estudos que a gente conseguiu recuperar, um dos primeiros é de 74, tá? Que a UFRJ fez um estudo para o DNR, né? Sobre a estabilidade desse trecho Serra do Espigão. E já naquele relatório, a UFRJ citava como o mais grave problema da Serra do Espigão a queda de blocos. Né? E, de fato, é o que a gente localizou lá. Tá. Histórico de instabilidade, ainda dentro do histórico de instabilidades, tá? Também achamos registros, né, de chuvas intensas de 83, que formou essas cenas aqui catastróficas. Né? Isso aqui 108 mais 200, 107 mais 300, já no topo da formação do Rio, 107 e 300, no topo da formação do Rio do Rastro, 108 e 200 no pé da formação Botucatu. Tá? Então, chuvas que acabaram fechando a rodovia toda. Né? E em 92 tem um registro também de uma ruptura que teve no 107 e 800, que é bem no meio da formação Rio do Rastro, levou a rodovia toda. É um talveg também que tem uma bacia aqui bem encaixada aqui atrás e acabou saturando e levando toda essa estrada aqui num trecho de rodovia, que depois a solução, inclusive, foi fazer um desvio, não um reporte totalmente aterro, foi feito um desvio, então hoje é a curva mais fechada, né, que tem em todo o trecho da Serra do Espigão. Em 88, também localizamos alguns projetos feitos pelo DNR, em que foram previstas obras de contenção em 8 trechos da Serra do Espigão. Tá? Alguns deles coincidentes com esse conjunto de obras que a gente fez, eu diria que a maioria deles coincidente. Um deles é no 107 mais 900, que é a solução deles, e a Zambuja acabou fazendo projeto para esse aqui.
A obra foi ali início de 2000 e alguma coisa, e depois a gente foi achar o projeto e coincidentemente ou não, né, o conceito acabou sendo o mesmo de contenção. Em 2013, novas rupturas de grande monta foram observadas, tá, em função sempre de chuvas, 107 mais 150, isso aqui é a ruptura de uma língua de colúvio, tá? Esse aterro estava sempre sob colúvio, e não coincidentemente também tinha um bueiro aqui, tá? Então juntou colúvio com bueiro, acabou dando uma ruptura nesse ponto. 108 mais 500, também uma ruptura de uma queda de blocos da formação Botucatu, que tem as características de ter rupturas de grandes blocos. Esse é um caminhão de lenha que acabou sendo atingido de leve por esses blocos, né? Não teve maiores problemas com o motorista, mas acabou derrubando o caminhão. Tá? Então, essa era a situação com alguma frequência. De novo, junho de 2014, mais rupturas, né? No 107.300, no 106.700, foi quando esse colúvio do 106.700 apareceu, que se percebeu, possivelmente foi quando retomou uma certa velocidade de deformação que não tinha até então, e se viu essas trincas que não se via anos anteriores. 108.900, uma ruptura superficial, 108.450, outra superficial. Tá? Bom, então esse histórico foi para mostrar que, na verdade, essa serra ela tem uma constante anual, quase bianual, de rupturas, e realmente não tinha mais como conviver com essa questão, e aí a concessionária acabou atuando, como vocês vão ver agora, de maneira bem forte, tá? Com um conjunto bem grande de contenções. A Zambuja, como eu disse, desde 2009, tá? 2009, exato, está fazendo projetos, tá? Então, tem 19 projetos lá, desde rede guarda-pedras, retaludamentos, rocha grampeada, projeto só de drenagem superficial, rocha grampeada, cortina tirantada também, um projeto com cortina tirantada, e muita rocha grampeada com tela metálica. Tá? Essa é uma solução, especialmente no Rio do Rastro, que se repete muito. Bom, a contenção de taludes rochosos, como são duas geologias predominantemente que ocorrem lá, os fenômenos são muito repetitivos em cada uma dessas geologias. Tá? No Rio do Rastro, as contenções, desde o primeiro projeto que se fez, o princípio foram sempre dois objetivos. Tá? Primeiro, impedir a progressão do fenômeno de decomposição dos lamitos, dos siltitos, né? Que é exatamente o que, retrogredindo, acabava permitindo a queda dos blocos de arenito. Então, impedindo essa progressão, você pelo menos para de piorar a situação de estabilidade dos blocos de arenito na formação Rio do Rastro. Então, esse é um objetivo. E o outro objetivo é impedir o desprendimento dos blocos de arenito potencialmente estáveis. Né? Então, uma vez que foram descalçados, também evitar que eles caíssem. Ou aqueles que estavam numa situação já com pouca base, fazer a contenção deles. Então, o conceito da contenção de talude rochoso no Rio do Rastro sempre foi esse, tá? Atacar esses dois fenômenos. E no Botucatu, o conceito da contenção é sempre impedir a queda dos blocos de grandes dimensões, segundo os seus planos de fraqueza. Né? Então, sempre entender a questão estrutural da formação Botucatu para poder conter os blocos segundo esses planos de fraqueza. Bom, então vou passar uma sériezinha de projetos na formação Rio do Rastro. Tá? Esse é um dos primeiros projetos nossos, 105 mais 560, e é um dos maiores taludes rochosos. Então, ali o conceito aplicado foi rocha grampeada, com faceamento em tela metálica, e concreto projetado e blocos atirantados. Tá? Então, de forma geral, o que se fez é o seguinte: nas camadas maiores de lamito, se aplicou concreto projetado, tá? Para cessar o processo de degradação, minimizar, né, a ciclagem do umedecimento e secagem, e cessar, ou no mínimo reduzir muito, essa degradação por essa ciclagem. Tá? Aí, por cima disso, uma rocha grampeada, né? Tela metálica de alta resistência, e grampos distribuídos
a contenção já dos blocos de arenito. Tá? Aí, alguns blocos de arenito de maiores dimensões, que a tela metálica não teria condições de suportar, foram aplicados algumas linhas de tirantes especificamente nesses blocos. Por baixo da tela, se colocou, especialmente nas camadas de lamito, uma tela vegetal, né? Uma biomanta. Em princípio, esse lamito, por vezes, acaba tendo muitos finos, retendo alguma coisa de matéria orgânica, então, alguma chance. Na verdade, foi só uma tentativa, né? Em princípio, todo rochoso não vai crescer muita vegetação, mas a gente deu a chance de, onde pudesse crescer essa vegetação. Tá? Então, essa é uma solução, um conceito que foi usado, que particularmente é quase natural que se use, porque é uma solução que cumpre o papel de contenção dos blocos, cumpre o papel de cessar a degradação do lamito, tá? E é extremamente drenante. Tá? Tem um impacto ambiental baixo, o impacto visual é baixo, né? Uma visão não tão ruim, tá? E absolutamente drenante. Tem essa grande vantagem de não criar retenção de água atrás desses elementos. Tá, outro detalhezinho aqui que a gente botou. Em alguns locais onde o lamito recuou muito, então ficou um arenito com um pé exposto muito profundo, se botou alguns gigantes de concreto, tá? Gigantes pequenos, né? De concreto, para calçar esse arenito. Aqui alguns detalhes do projeto que a gente mostra, nos demais eu também vou mostrar isso e vou frisar muito isso. Tá? Obras de contenção, embora você acaba tendo muitas surpresas em campo, a ideia é que o projeto não tenha surpresas, né? Então, tem que ser o mais detalhado possível, tendo que ajustar só o mínimo necessário em campo, ou seja, aquilo que, eventualmente, surpresa geológica, coisa assim, que você tem que fazer ajustes. Mas os detalhes têm que ser mais para você não ficar pensando, como é que eu vou montar esse chumbador lá, que proteção anticorrosiva eu vou colocar, como é que é o detalhe da mangueira de injeção, etc. Não, esses detalhes têm que estar prontos. O projeto tem que conceber e botar isso nas pranchas, e esse tipo de coisa tem que ir pronto para projeto. Então, aqui alguns detalhes, tá? do chumbador, detalhe do gigante, detalhe de uma bela longa que a gente botou em algumas bancadinhas. Tá? Aqui um segundo projeto, que tinha já camadas de lamito mais recorrentes, então a gente optou por fazer um concreto projetado quase até a metade do talude, que tinha muita lamito recorrente, então concreto projetado para cessar o processo de degradação, e a partir de um certo ponto só a tela metálica, quando predominava o arenito, aí tela metálica com chumbadores e tirantes até lá no topo. Tá? Então, o mesmo conceito do outro, tá? Só mudou um pouco que esse aqui teve um pouco mais de concreto projetado na parte inferior. Tá? Esse aqui também foi executado em 2012, 2013, por aí, e está lá firme e forte. E esse aqui é um dos pontos que entrou naquela turma de obras que foi executada em 2017. Tá? Esse é o maior deles, né? É um trecho de quase 600 metros, que na parte inferior pega a formação Rio do Rastro, tá? E na parte superior pega a formação Piramboia ou Botucatu. Tá? Então, aqui dá para delinear essa parte mais cota inferior, né? O Botucatu é só a pontinha ali em cima, e na parte de cotas superiores ele predomina aqui em cima. Tá? Então, de novo, dá para se ver nesse trecho que tem queda de blocos muito grandes aqui. Tá? Isso aqui são blocos de 20 metros de altura. Bom, nesse aqui o conceito foi, nesse trecho, na formação Rio do Rastro, praticamente botar concreto projetado em tudo, tá? Porque o lamito ele predominava em relação ao arenito, então se botou concreto projetado e alguma telinha para proteção. E na parte do Botucatu, foi tela metálica de alta resistência e chumbadores.
Tá? Na parte do pé, bom, aqui tem um detalhe que eu vou mostrar para vocês. Aquilo que eu falei, se percebeu nessa parte onde tem colunas de grande altura de Botucatu, em função do grande peso no pé e o desconfinamento lateral, acabou que o pé dele estava rompendo por cisalhamento, né? Então, no pé especificamente, dele se fez uma faixa de uma espécie de cortina atirantada, né? Mas seguindo o pé do corte. Tá? Então, um concreto projetado estrutural, que a gente chamou, ele é armado como uma cortina atirantada, e 2 níveis de tirante para repor o confinamento do pé dessas colunas. Tá? E, de novo, ressaltando a questão de ter um projeto bem detalhado, de o projetista entregar um projeto bem detalhado e do cliente sempre exigir também um projeto bem detalhado. Tá? Então, aqui alguns detalhes executivos, tá? A malha com a distribuição dos chumbadores, a conexão dos cabos de fixação com os cabos perímetro da tela, a placa de ancoragem, como é que é feito na borda, como é que é feito no topo, as conexões, os tirantes, né? Isso aqui é muito importante, né? O trecho ancorado, né? Como é feito o trecho livre, quais são as proteções, né? A bainha lisa, bainha corrugada, se tem, se não tem, né? Aqui um detalhe nosso, tá? Que na Zambuja a gente gosta muito de usar e definitivamente a gente não se arrepende nunca, é usar muito a galvanização a fogo, tá? Tem um custo, realmente, vai aumentar 10%, 20% em todos os tirantes, tá? Mas te dá uma garantia de vida útil bem longa, tá? Então, esse aqui também, os chumbadores dos tirantes foram todos galvanizados, então essa é a proteção corrosiva principal, mas, de novo, conforme a norma, tem que ter outras proteções corrosivas que tem que estar previsto no projeto, tá? Então, seção transversal da proteção e assim vai. Bom, a ideia aqui agora é passar alguma sequência de como foi feita, sequência bem, evidentemente, bem objetiva, né? De projeto nas diferentes tipologias de obra que tivemos ali na Serra do Espigão. Tá? Bom, então, na formação Botucatu, qual é a nossa sequência de projeto? Primeiro, como eu disse, a principal questão ali são as quedas de blocos condicionadas pelas estruturas, né? Pelas falhas. Então, a primeira coisa, evidentemente, é você montar um estereograma e entender exatamente, mapear, né, as estruturas para entender quais são os fenômenos de estabilidade, ou confirmar também, nesse caso foi mais confirmar os fenômenos de estabilidade que estão lá acontecendo, e ter os parâmetros para poder dimensionar corretamente os chumbadores, telas e tirantes que você vai colocar. Né? Evidentemente, dependendo das atitudes, da inclinação dessas juntas, isso varia o teu dimensionamento. Tá? Então, a primeira coisa é montar o estereograma do mapeamento estrutural. Aí, com o estereograma, a gente foi para os softwares. No nosso caso, a gente usou o Rockplane ou Suede, né, para simular a ruptura de cunhas ou rupturas planares, tá, e ver quais os chumbadores necessários para contrapor para chegar nos fatores de segurança de norma necessários, né? Então, com isso, a gente definiu os chumbadores e na nossa obra específica aqui, a gente usou as telas de alta resistência foram da Geobrug, então a gente acabou usando o programa Ruvlum para dimensionar a tela de alta resistência. Poderia ser também a tela, os dois principais fornecedores de tela de resistência hoje em dia de alta resistência no Brasil é a Macafer e a Geobrug, né? Então, usamos o Ruvlum porque foi esse produto. Poderia ser outro produto e usar o programa de dimensionamento da Macafer, que também tem um software para isso. Tá? Então, com isso, dimensionou a tela e a placa de ancoragem para esses chumbadores definidos. Tá? Tem um ponto que nos preocupou bastante nesse caso específico, porque o granito do Botucatu ele tem uma resistência de compressão simples baixa, relativamente baixa, se você for comparar com rochas, basalto, granito, coisa assim. Tá? Então, uma preocupação nossa, como nós tínhamos tirantes e teria uma certa carga pressionando a cabeça desses tirantes contra
a face da rocha, era o momento de romper por funcionamento essa rocha. Tá? Então, o que se fez, e aí entrou o Kleber, né? Essa aqui é a dissertação do mestrado dele, ele, parte da dissertação pelo menos, ensaiou algumas amostras para obter a resistência à compressão simples desse arenito lá, tá? Então, com isso a gente conseguiu dimensionar essas placas para não ocorrer o funcionamento, a ruptura por funcionamento da rocha, tá? Então, isso não é normal num projeto de rocha grampeada, mas aqui a gente teve essa preocupação e fizemos esse dimensionamento. Dimensionamento de ancoragem de chumbadores e tirantes, né? É um detalhe importante que tem que seguir está lá na norma, né? Na 5629. Tá? Nesse caso específico, a resistência ao arrancamento se obteve de ensaios de arrancamento realizados antes do projeto, que se obteve um QS de 540 kPa. E, por fim, nós tivemos aquela espécie de cortina que se fez no pé das colunas de arenito, né? Então, isso é um concreto estrutural que a gente chamou. E como todo concreto estrutural, tem que ser projetado de acordo com a NBR 6118, né? Concreto estrutural. Tá? Então, fizemos todo o dimensionamento segundo o STRAP, depois todo o detalhamento de armadura. Tá? Bom, então esse foi um roteiro basicão, de como foram feitos os projetos nessa formação Botucatu. Agora falando um pouco sobre estabilização em colúvios, tá? Só um minutinho. Nós fizemos um projeto de estabilização, dois projetos, na verdade, de estabilização em colúvio, tá? Um dos projetos contendo uma cortina, tá? Então, essa é uma cortina com 3 níveis de tirantes, em torno de 8 metros de altura, né? São tirantes bastante inclinados, tá? Porque eu tenho essa parte de aterro e colúvio subindo aqui. Evidentemente, não posso ancorar meu tirante no colúvio, tem que buscar uma superfície, tem que ficar abaixo da superfície crítica, né? Na verdade, tem que ficar com metade do bulbo de ancoragem abaixo da superfície fator de expansão 1,5. Tá? Mas, em suma, o princípio da cortina tirantada é esse, é ter uma grande parede de concreto para prover uma ação contra essa massa aqui e garantir a estabilidade desse colúvio. Tá? Então, aqui, os tirantes bastante inclinados para pegar um local para os tirantes e, como ficaram muito inclinados, geraram uma força vertical grande e acabaram demandando um estaqueamento bem grande também no pé deles. Tá? Essa cortina teve um detalhe interessante, que é essa bioengenharia que se fez. Tá? A cortina, depois executada, começou a apresentar alguns problemas de corrida de material à frente da cortina. Então, se fez um tratamento aqui para resolver essa corrida com uma espécie de bioengenharia. Tá? Se fez alguns terraços com paliçados de madeira, né? Montantes de madeira e toras menores atrás desses montantes, e se fez alguns terraceamentos, plantando graminhas, plantando vetiver, né? E plantando outros tipos de pasto que as vacas deram um jeito de comer. Né? Então, sobrou só a graminha e o vetiver, que esse as vacas não encararam. Tá? De novo, alguns detalhes de projeto que a gente botou nas cortinas, que são relevantes, né? Como é feita essa cabeça de ancoragem. Aqui um detalhe que é um pouco diferenciado. Normalmente, numa cortina tirantada, a placa de ancoragem do tirante ele fica paralelo à face da cortina, e aí você põe uma cunha de ângulo aqui. Nesse caso, como ficou muito íngreme, nós optamos por fazer um console de concreto, né? A cortina tem um console de concreto, e apoio diretamente a placa ali. Tá? E aqui todos os detalhes de luva, proteção anticorrosiva, injeção, etc. Tá? Uma seção transversal, uma seção longitudinal, a cabeça de ancoragem. Detalhes muito importantes da drenagem de fundo, né? Especialmente em colúvios, a questão da água é muito relevante. Em geral, é um local com muita presença d'água, e se você faz uma cortina mal drenada, né?
acaba tendo um problema grande, que é você acumular a água e acabar gerando um nível d'água que por si só já gera pressões sobre a cortina e, evidentemente, dentro de um colúvio, vai acabar fazendo esse colúvio também gerar uma grande pressão sobre a sua cortina. Tá? Então, a drenagem é muito importante. Nesse aqui a gente botou barbacãs e, além disso, geocomposto de drenantes a cada 2 metros, captando aqui no pé da cortina. Tá? Também muito importante mostrar a sequência construtiva que você quer para a sua cortina. Tá? No nosso caso, a gente fez execução em nichos por painéis. Tá? Vamos descendo por linhas, mas intercalando entre painéis. Tá? Então, aqui toda a sequência construtiva mostrada para não ter esse tipo de dúvida em obra. De novo, muito importante que a obra chegue e tenha o mínimo de dúvidas possíveis. Tá? E, de novo, a questão do projeto estrutural, né? Então, tem que ser devidamente dimensionado e devidamente detalhado, né? Isso aqui é um detalhamento de uma peça de concreto armado, né? Não é só uma seção tipo indicando ali, esse tipo de armadura aqui vai lá e repete em toda a cortina, né? Um projeto de concreto armado, de concreto estrutural, requer esse tipo de detalhamento. A sequência dessa cortina, como é que foi a sequência de projeto que nós fizemos? Tá? A primeira questão, evidentemente, definir o perfil estratigráfico, né? Se fez um conjunto de sondagens, aqui apresentando apenas uma das seções geradas. Tá? Então, se definiu o perfil com a rocha na base, com a questão de um solo residual, depois o colúvio e o aterro em cima. Tá? Interessante, obviamente, a questão de ser um colúvio se percebeu claramente pela presença de blocos de basalto, né? Ali não tem basalto, mas se você olhar encosta acima, você visualiza lá o topo do derrame da formação Serra Geral lá no topo, né? Então, definido o perfil estratigráfico, né, dos solos e também do nível freático, se fez a retroanálise. Nesse caso específico, quando a gente fez a cortina, ela foi demandada porque houve uma ruptura. Tá? Então, quando você tem a ruptura, evidentemente, a retroanálise é um ótimo recurso, tem que ser feito, né? E te dá os parâmetros, você põe o perfil estratigráfico, faz a retroanálise e obtém quais os parâmetros de solo que justificaram essa ruptura. Tá? Então, nesse caso, foi o que a gente fez. Retroanálise, a gente usou o software Slope, tá? Mas, evidentemente, tem vários outros softwares no mercado que podem ser utilizados. Depois, colocamos a nossa solução, que é a cortina atirantada. No nosso caso, a gente sempre gosta de fazer uma suposição que é botar aqui uma face vertical e uma carga que se refere, uma carga nessa face até obter o fator de segurança desejado. Nesse caso, o nosso fator de segurança desejado era 1,5. Tá? Então, qual é a carga que eu preciso? Preciso tantos quilopascais, e aí você divide pela área de influência de cada tirante, e com isso tem a carga necessária em cada tirante. Tá? Nunca esquecer de botar sobrecarga de veículos para fazer esse dimensionamento, né? Porque, embora não necessariamente está ali todo o tempo, evidentemente a rodovia é feita para passar certos trens tipos e eles têm que ser previstos no dimensionamento. Novamente, dimensionar, evidentemente, a ancoragem dos tirantes, né? E, novamente, especialmente a cortina atirantada, ela é uma peça de concreto estrutural, tem que ser dimensionada pela 6118, tá? Simulamos pelo STRAP para ver as solicitações nesse elemento e depois teve todo o detalhamento que eu já mostrei, tá? Essa cortina que nós vimos nessa foto está aqui embaixo. Aqui tem a rodovia e assim o colúvio nesse trecho praticamente se divide em dois. Tá? O problema é que a parte acima da rodovia, lá pelas tantas, também começou a reativar. Já teve deformações outros tempos, antes da concessão, né? Mas durante a obra, essa parte de cima começou a reativar e começou a ter algumas rupturas significativas que eu mostrei antes, um acesso. Aqui está a rodovia
aqui está o acesso. Uma das primeiras fotos que eu montei, que era uma meia-lua no acesso, fica exatamente nessa região. Tá? Então, essa massa de colúvio, ela tem 10 metros de espessura, grosso modo, né? Uma média de 10 metros de espessura, e era uma área de até 2,5 hectares que estava rastejando para cima da rodovia, rastejando, até tendo alguns processos pequenos de ruptura. Tá? Nesse caso, a solução foi partir para uma solução de drenagem. Tá? Ou seja, tentar reduzir ao máximo a poropressão na massa coluvionar, de forma que ele atingisse fatores de segurança razoáveis. Então, o que se fez foram drenagens superficiais, canaletas, sarjetas, algumas trincheiras, algumas chaves granulares de 1,5 metro de profundidade, 2 metros de profundidade, coletando essa água, levando para o sistema pluvial da rodovia, e 2 leques de drenagem de drenos horizontais profundos, DHPs. Tá? Um leque aqui junto à rodovia, tá? Bem no pé da massa coluvionar, e outro leque aqui subindo no acesso do lindeiro. Tá? Esse leque do acesso do lindeiro teve uma efetividade muito grande, tá? Drenou muita água, então foi uma solução, né? Uma das coisas boas quando se faz uma proposição é quando se percebe que ela deu certo. Né? Aqui, nitidamente, deu certo, porque teve um DHP que, até hoje, está sempre vertendo água, então acertou o olho d'água. Né? Então, aqui, desse sistema de drenagem, sempre está saindo muita água. Então, é um sistema que funcionou muito bem, continua funcionando muito bem, e desde que se fez a obra, até 2 anos atrás, que eu estive por lá, não se vê mais patologia, indícios de instabilidade nessa região. Por fim, estabeleção de aterros. Tá? Especificamente, temos... esse é um caso de solução de estabeleção de aterro um pouco mais antigo, projeto lá de 2010, 2011, 2012, por aí. Tá? Bem na parte do topo da Serra do Espigão, tem um caminho d'água que passa aqui embaixo, o aterro viário foi feito grudando o pé nesse caminho d'água. Então, o que aconteceu é que acabou esse caminho d'água levando o pé desse aterro com o tempo e ele acabou rompendo. A solução que a gente optou foi remover a massa rompida e lá no pé, junto ao curso d'água, fazer uma fundação, uma solução de terra mesh, tá? Que é uma solução, é uma contenção que permite verticalizar o pé e ao mesmo tempo aguenta os esforços aqui do fluxo d'água nesse córrego. E depois reaterro com aterro de enrocamento, tanto pela sua valentia quanto pela praticidade de execução. Né? De novo, qual é a sequência de projeto? Primeiramente, fazer um perfil estratigráfico. Então, a gente fez algumas sondagens, né? E o que se descobriu é que realmente esse curso d'água, na verdade, era um ponto mais embaixo e durante a execução da rodovia, acabou se aterrando tudo isso aqui. Então, o curso d'água acabou ficando num ponto mais alto, que é o offset do aterro. Né? Então, claro, essa parte aqui embaixo é toda saturada e o curso d'água fica aqui em cima. Tá? Então, se fez o perfil estratigráfico, se fez uma retroanálise para entender por que se deu essa ruptura. Tá? De novo, usamos o software Slope, mas pode usar outros softwares sem problema nenhum. Tá? Então, fizemos a retroanálise para chegar no fator de segurança próximo de 1. Obtivemos os parâmetros. Nesse caso aqui, coesão 5 e FI 24, para esse material que rompeu. E, por fim, a solução já mostrei para vocês. E aí se fez as análises de estabilidade dessa solução. Mas, nesse caso específico, como teria que ter o acesso de equipamento de escavação lá no pé para executar o Terra Mesh, se fez um caminho de acesso bastante íngreme, com cortes bastante verticalizados, e então, obrigatoriamente, você tem que fazer também a verificação de estabilidade dessa etapa construtiva. E é o que a gente fez. Então, aqui a gente fez uma análise da etapa da escavadeira nesse ponto de apoio e os taludes mais íngremes, qual é a situação. Tá? Chegamos num fator de segurança tridimensional de 1,24. E, por fim, a solução final do projeto
que envolvia a solução de terra mesh, né, da Macaferri. Acabamos utilizando o software próprio deles também para dimensionamento do terra mesh, tá? Utilizando então o software MaxStars para fazer o dimensionamento do terra mesh. Tá? Fator de segurança, nesse caso, a gente entendeu como suficiente fator de segurança 1.3. Tá? Então, a solução terra mesh, aterro com rocamento, essa foi a solução. Então, essa foi a sequência de projeto. Mais um aterro, esse aqui é daquele conjunto de obras que foi feito. Essa que eu mostrei há pouco foi uma obra que foi bem antes, 2012, por aí. Esse aqui é daquele conjunto de obras que foi executado em 2017. Tá? Então, aqui é um aterro bastante elevado, em torno de 30, 20 e poucos, 30 metros de altura. Tá? Era um aterro bastante íngreme e com rupturas ao longo dele. Tá? O que se optou aqui foi vir lá de baixo, fazendo uma chave granular, tá? Apoiando num material de maior resistência, um aterro de enrocamento na inicial e depois subir com retalamento convencional, com solo, taludes 1:2. Tá? Ou seja, uma solução totalmente de terraplanagem. Se estudou na época a solução de cortina tirantada, mas apesar do volume que vocês estão vendo aqui, acabou essa aqui sendo a solução mais econômica. Tá? Buenas. Então, agora vamos passar. O que a gente passou agora foi, como prometido, né, toda a parte de geologia, a tipologia de fenômenos, a tipologia de soluções de contenção, um pequeno roteiro de diferentes tipos de contenção que a Zambuja projetou naquela região. Tá? E agora eu vou passar um pouco das obras concluídas, essas que foram feitas em 2017, tá? Que foi realmente um conjunto muito grande de obras de contenção, que foi um belo conhecimento para nós, a Zambuja, certamente também para o pessoal da Arteres, para o engenheiro Alex, que tocou essa obra aqui durante um ano e pouco, deve ter enlouquecido um pouco, mas enfim, tocou numa velocidade grande, ficou um resultado muito bom. Tá? Diga-se de passagem, vou mostrar fotos, mas evidentemente quem puder, dá uma passada lá, porque ver em loco é realmente impressionante. Essa aqui, do conjunto de obras que tem na Serra do Espigão, essa aqui, de longe, é a maior de todas. Tá? Na época que foi feita, era, no mundo, a segunda maior obra de contenção que estava sendo executada naquele ano, né, em 2017, segunda maior obra de contenção no mundo usando tela de alta resistência da Geobrug. Tá? 43 mil metros quadrados de rocha grampeada, nessa extensão de 1 quilômetro, que é toda essa parte que vocês estão vendo. Em cima, tela de alta resistência. Tá? Então, interessante, eu gosto sempre de salientar o impacto visual. Né? Você olhando de longe, na verdade, é como se tivesse o corte em rocha. Né? Então, tem um impacto visual muito bom. No pé, onde é o Rio do Rastro, né? A formação do Rio do Rastro concreto projetado. Aqui, num trecho onde o talude rochoso recua bastante, foi feito um dique de enrocamento de 4.000 metros cúbicos para eventual queda de blocos parar atrás desse dique. E ainda foi feito, num desses talvegues, nesse talveg aqui, uma barreira para fluxo de detritos. Tá? Agora, dando uma vista nessa parte mais de cima, tá? Aqui vocês estão vendo a tela de alta resistência. Essa partezinha branca são os chumbadores, né, com as placas. Tá? Então, olha que interessante, essa parte superior aqui é a vegetação já no fim da obra, que é uma foto logo depois da obra. Tá? Então, já no fim da obra, a vegetação se reconstituindo. Então, realmente tem a questão estética é muito interessante dessa solução de rocha grampeada com tela metálica. Aqui a solução de concreto projetado. Tá? Aqui 2 cortinas atirantadas, finalizadas também. E aqui algumas imagens durante a obra. Tá? Aqui o pessoal fazendo a parte do concreto projetado, sempre a instalação de geocompostos drenantes com muita abundância por trás, depois o concreto projetado sendo aplicado por cima. Né? Além do geocomposto drenante, também linhas de barbacãs para ter redundância nessa drenagem.
E onde chega isso aqui na formação Rio do Rastro? Chegou na formação Botucatu, simples e puramente tela de alta resistência. Aqui foi feita a Spider com uma tela secundária por baixo. Tá? Aqui o pessoal em execução, quem executou a obra nesse trecho específico foi a CEL. Tem outras obras também na Serra do Espigão que foi feito pela Civil Master. Tá? Aqui, então, tudo feito através de rapel. Tá? O pessoal sempre trabalhando com bastante segurança, mas trabalhando pendurado com equipamentos manuais para fazer a perfuração e a instalação das telas. Aqui um videozinho, não sei se talvez na tela de vocês vai aparecer meio travado, mas é um vídeo mostrando essa parte do quilômetro 108 ao 109. Tá? Aí o Arenito Botucatu, os paredões, o dique de derrocamento já pronto, a bacia de contenção. Atrás dele tem um espaço onde, se houver queda de blocos, ele se deposita, não chega na rodovia. Tá? Aqui à esquerda o pessoal começando, no meio, na verdade, da execução de uma cortina atirantada nova. As 4 antigas que existiam foram feitas cortinas atirantadas novas pela frente. Tá? E lá em cima o pessoal pendurado, começando também as obras de contenção no Rio do Rastro e no Botucatu. Detalhe importante dessa obra aqui, foram muito cuidadosos com a questão de segurança viária. Tá? Isso é bastante interessante. Barreiras removíveis, né? Barreiras removíveis dos 2 lados da pista. Ou seja, como tinha dos 2 lados, acabou tendo que se restringir a uma faixa só de rolamento, tá? Trechos, né? Mas era trechos de muitos quilômetros. Então, era uma faixa de rolamento, todo mundo desce, fecha a pista embaixo, todo mundo sobe, e assim por diante. Tá? É um pare e siga, né? Mas, realmente, foram feitas essas barreiras aqui, removíveis, então, um nível de segurança muito bom para o trabalho. Tá? Tanto para o fluxo, para os usuários, né? Quanto para quem está trabalhando. Foi uma obra com nível de segurança muito bom. Aqui a barreira para fluxo de detritos, uma barreira em U, né? Os montantes metálicos, a barreira. Isso aqui é uma garganta encaixada que teve um pequeno fluxo de detrito numa época e chegou até a rodovia. Tá? Então, como existia o risco de novos fluxos de detritos, acabou-se optando por fechar essa garganta, esse talveg encaixado. Então, um eventual novo fluxo de detrito ele vai parar nesse talveg, não vai chegar na rodovia. Aqui, de novo, um trecho com a formação Rio do Rastro e o Botucatu. Aqui, durante a obra, tá? O pessoal recém fez o concreto projetado no Rio do Rastro, e lá no Botucatu estavam começando as perfurações. Aqui, detalhe importante, as perfuratrizes todas penduradas, fixas por cabos lá em cima, né? O compressor aqui embaixo, jogando ar lá em cima, e fazendo a perfuração. Aqui já o pessoal finalizando, botando as placas de ancoragem e fazendo tensionamento da tela. Né? Aqui, de novo, um vídeo. Essa aqui é uma obra que a Civil Master está fazendo. Então, uma perfuratriz toda pendurada por cabos e dois operadores operando. Né? Um cara operando e outro auxiliando ele aqui. Todo mundo pendurado por cabo, fazendo essa perfuração. Tá? Se eu não me engano, foi tudo feito lá dessa maneira. Talvez um que outros trechos mais perto do nível da rodovia se usou equipamentos a partir da rodovia, tá? Com braço telescópio. Né? Aqui, as cortinas atirantadas, como disse, teve 4 cortinas atirantadas. Esse aqui é um exemplo que tinha cortina atirantada atrás e foi feita toda uma cortina atirantada nova pela frente. Aqui, os tirantes já executados, né? Se tomou cuidado na parte do reaterro de fazer todo o envelopamento com concreto para proteger esses elementos de todo esse trabalho de reaterro aqui atrás, né? Para não, enfim, não deslocar, não danificar os tirantes durante esse reaterro. O reaterro todo com pó de brita, tá? Um material bastante resistente. E aqui a cortina atirantada já finalizada, tá? Com toda a parte de drenagem, etc.
Aqui mais uma cortina, de novo, o pessoal fazendo execução. Aqui os tirantes, à medida que vai subindo o reaterro, eles vão fazendo envelopamento com concreto, tá? E vão reaterrando aqui a cortina antiga sendo confinada. Tá? Aqui o resultado final da cortina, 2 níveis de tirantes. Esse aqui particularmente tem um bueiro passando por ele, a saída de drenagem abaixo. Essa é uma obrinha de gabiões, feita no trecho da formação do Rio Dourado. É uma ruptura pequenininha, né? Então foi feito concreto projetado, com grampeamento, e na base foi feito um muro de gabiões. Então se fez uma solução no final. Esse aqui não foi projetado da Zambuja, tá? A nossa única contribuição foi fazer essas floreirinhas para dar um acabamento estético um pouco melhor. Umas floreirinhas aqui com umas eras, etc. Aí eu não sei, o Alex talvez no final da discussão vai ver se deu certo ou não, tá? Mas era para dar. E esse aqui é aquela solução que eu mostrei de aterro, a última solução de aterro, que é um aterro bastante elevado, tá? Então, como eu disse, vem desde a base, o primeiro nível de talude com enrocamento e depois, na sequência, um aterro com solo local, tá? Taludes 1:2, drenagem, enleivamento, todos os acabamentos. Tá? Aqui o pessoal fazendo a terraplanagem. Esse aqui também, uma obra interessante. No corte junto à rodovia foi feita a solução de tela grampeada, né? Então, tela metálica de alta resistência, chumbadores, e aí, em cima dele, como o talude do topo ficou bastante recuado, ao invés de ficar tratando todo o talude lá em cima com contenção, se optou por fazer uma barreira dinâmica aqui embaixo, né? Ou seja, é uma barreira, essa aqui não tenho certeza, acho que tem 4 metros de altura, 3 ou 4 metros de altura. Então, não se tratou o talude atrás. Se houver eventual ruptura do talude, essa barreira foi dimensionada para receber esses blocos e suportar eles antes que eles atinjam a rodovia, né? Então, essa aqui é a solução finalizada. Tá? Também ficou bem bacana essa solução, vale a pena visitar lá. E ao lado dele, onde o talude se aproxima mais da rodovia, aí sim foi feita a solução de tela metálica de resistência grampeada de alto a baixo. Né? Tá? Esse aqui é o do lado a barreira está lá atrás, aqui está a solução. Tá? Então, esse aqui, na verdade, foi concreto projetado, rocha grampeada com desfaciamento em concreto projetado. Tá? Aqui um detalhezinho só da fixação da placa com alguns cabos por trás. Tá? E era isso, pessoal. Tá? Então, essa é a minha contribuição. Espero que tenham gostado. Para mim foi uma experiência muito grande e é uma obra ímpar. De novo, vale a pena muito vocês irem. Falem com o pessoal da Planalto, falem com o pessoal da Arteres, o engenheiro Alex, o engenheiro Samuel, César, Dutra, etc. Tá? E fico à disposição para vocês, se quiserem tirar alguma dúvida, conversar alguma coisa a respeito. Eu só não sei como eu faço isso. Eu vou ter que procurar. Aí tá o Kleber. Me salva, Kleber. Nossa, tudo bem? Tranquilo. Tem uma primeira pergunta aqui, eu fui, então, coletando algumas perguntas do chat, diretamente, né? Então, o pessoal mais envergonhado, não quer abrir o áudio. Enfim. O Thiago pergunta o seguinte: quais os principais tipos de investigação geotécnica que foram realizados para obter o perfil dos taludes? Na verdade, depende do fenômeno de estabilidade. Né? Tem o talude rochoso, colúvio e aterro. Tá? Nos taludes rochosos, foi feito um mapeamento estrutural, foi feito aqueles ensaios, né? De novo, a dissertação do Kleber, né? Ensaios de compressão de amostra arenito, foi feito ensaios de arrancamento de tirantes para obter aderência unitária, né? Para projeto da ancoragem, e se abusou muito da retroanálise, tá, pessoal? Então, assim, ó, todos esses
Acho que todos, acho que eu posso dizer todos, sim. Todos eles, as obras, foram em locais com instabilidades prévias. Tá? Então, até pela norma, se você for olhar, quando você tem instabilidade, você pode abrir mão, abrir mão dos ensaios de laboratório. Tá? Você conseguindo caracterizar bem o perfil, etc., as condições, e fazer a retroanálise, esses parâmetros são bastante confiáveis. Né? Mais do que isso, diferente dos ensaios de laboratório, que você pega uma amostra pequenininha, a retroanálise pega um contexto um pouco maior. Né? Então, pega uma média melhor da situação. Então, nesses aqui, todos que eu mostrei, todos eles nós tivemos condições de fazer retroanálise além de fazer os ensaios. Nos colúvios e aterros, o que se fez foi bastante sondagem e instalação de alguns piezômetros para poder montar o perfil, para poder montar o nível freático, para fazer a retroanálise. Tá? Mas o que predominou aqui foi retroanálise. Alguns casos que a gente teve ensaios de cisalhamento direto, mas mais para fins de confirmação da retroanálise. Outra pergunta? Foi bem respondido. Tem mais uma aqui do André. Quais as manutenções periódicas de obras desse tipo? E o que se deve observar para verificar as condições dessas contenções após anos de obras construídas? Né? Na verdade, assim, ó, de novo, cada tipo de obra vai ter as suas recomendações, né? O que acontece nessa concessão especificamente é que eles possuem um monitoramento anual, tá? Bastante rígido. Então, assim, todas as obras, no mínimo, anualmente, elas são inspecionadas por um engenheiro geotécnico ou um geólogo, né? Alguém capacitado, e que vai apontar necessidades. Tá? Então, essa inspeção visual, ela tem anual. Tá? Também, certamente, o pessoal faz passagens, além disso, para ver situações específicas. Quando a gente estava em obra, por exemplo, nós analisamos, teve um que acabou descolando um bloco e tensionando um pouco a tela. Né? Aí, como eu estava fazendo supervisão da obra, fui lá olhei, não, está tudo em ordem, segue o baile. Tá? Mas, em princípio, essas telas de alta resistência, os chumbadores com uma proteção anticorrosiva bem feita, né? Isso são obras que duram muitas décadas sem maiores manutenções. Tá? Mas tem que ter a inspeção anual. Tá? Evidentemente, porque fatos isolados acontecem, você tem que fazer. Mas, em princípio, você não tem que fazer uma pintura generalizada num curto prazo. Essas demandas vão surgir dessa inspeção periódica que é recomendável. No caso de cortinas atirantadas, também tem uma inspeção periódica recomendável. Né? A NBR 11682, que está em revisão agora, né? Ela recomenda que você faça nas cortinas atirantadas, pelo menos a cada 5 anos, ensaios em 20% dos... 20 não, um número X de tirantes, né? Que, grosso modo, é em torno de 20%. Tá? E faça uma inspeção para ver como é que está a situação da cortina. A norma de tirantes, que foi recentemente revisada, em 2018, eles recomendam que o que você faça é uma inspeção periódica, se eu não me engano anual, não tenho bem na mente agora, mas uma inspeção periódica, e caso a inspeção aponte a necessidade de tratamentos especiais, de manutenção especial, aí tem que ser feito. Mas, em princípio, o que requer com frequência é uma inspeção. E daí você apontar necessidades ou não. Tá? Então, assim, em princípio, as manutenções das cortinas atintadas, em princípio, por norma, são essas. Agora, sim, a questão, eu até queria chamar a atenção das cortinas, que a gente pegou alguns casos de cortina no Rio Grande do Sul, por exemplo, que com 15 anos de idade romperam. Tá? Porque tiveram problemas de proteção anticorrosiva durante a construção dos tirantes. Tá? Então, a recomendação... só que, assim, é uma questão que, se você faz uma inspeção anual periódica, você certamente vai perceber essas patologias, né?
a tempo de fazer um tratamento tranquilamente de preservação dessa cortina. Certo. Só tem mais o Thiago perguntando aqui, quais os métodos utilizados para a estabilização do projeto? Quais foram os métodos? Eu acredito que sejam as metodologias de cálculo, né, provavelmente. Ah, sim. Em solo, eu tenho uma preferência muito grande pelo Morgenstern Price. Tá? Uso o slope e uso muito o Morgenstern Price, tá? Porque é um que faz tanto equilíbrio de momentos quanto de forças, né? Então, dos que tem à disposição no slope, é o da minha preferência, é o que a gente usou aqui nesses da Serra do Espigão. Isso para solo, né? Rupturas circulares ou rupturas não planárias, né? Para taludes rochosos, que em princípio são rupturas planares, aí, na verdade são rupturas planares, né? Você, na verdade, faz a análise via SWED, ou no nosso caso usamos o SWED, o rock plane, né? E são simplesmente rupturas por superfícies planares, tá? Não tem um método específico. Ok. Strauss, a Bibiana Fogaça, ela Já ouvi pediu... falar. E eu já ouvi falar, né? Ela está agradecendo, parabéns, Strauss, né? Posso contribuir na questão de manutenção? Ela está perguntando para ti. Deve. Acho importante mencionar a limpeza e desobstrução dos dispositivos de drenagem, né? Barbacã, canaleta, acredito que seja esse ponto. Bibiana, se quiseres abrir o seu áudio, pode ficar à vontade. Bom, Fica ali no ladinho esquerdo. Pode falar, Strauss, eu acho que... Não, eu acho que a Bíblia tem razão. Foi uma questão que eu me passei, mas evidentemente a drenagem... Bom, a drenagem superficial como um todo, né? Em toda a rodovia, para qualquer coisa, com contenção ou não, drenagem superficial é algo que tem que ter uma manutenção periódica, tá? Na verdade, deveria ter equipe rodando a rodovia direto, né? E as contenções em si, cortinas de entrada, especialmente tem os DHPs ou outros que têm DHPs, também, em geral, nos projetos, a gente põe uma recomendação que é fazer uma lavagem, uma retrolavagem, né? Pode ser usando água mesmo, dos DHPs. Você injeta com pressão no sentido contrário, até ter uma pequena circulação de água para ter alguma limpeza, tá? Existe outras limpezas um pouco mais rebuscadas com produtos químicos, etc. Mas aí, em geral, é bom que o projeto tenha um mini manualzinho no final, dando recomendações para o proprietário para fazer esse tipo de manutenção. Também cortinas, que a gente já recomendou para clientes, fazer também periodicamente, algumas pinturas, né? Fazer a repintura sempre, isso é bom, mas, de novo, em geral, se você faz a inspeção periódica anual, lá pelas tantas, quem faz essa inspeção vai dar a recomendação, olha, recomendo que aí passou 5, passou 10 anos, você faça uma pintura passivadora aí de toda a cortina. Isso. O André, novamente, faz mais uma pergunta, acho que tem mais uns... Qual é o sobrenome desse André aí? O André tem que dizer o sobrenome dele, porque só aparece André. Tá bom, mas diga lá. Tá bom. Ele tem Imagino uma quem seja. Ele tem uma curiosidade, Strauss. Qual o FCK do concreto projetado usado nesta obra? Ele acredito que sobre esse concreto seja feita a impermeabilização para durar mais tempo, correto? O sobrenome dele é Dalmagro. Dalmagro. Cara, esses projetos já faz um tempo. Puxado da memória. Parece que falaram meu nome. Eu tava dando uma passadinha no banheiro e me avisaram aqui. Foi mal. Não, André, assim, ó, o FCK da obra, eu tenho que me lembrar, ou é 25 ou é 30, tá? Eu não tenho exatamente na cabeça, eu acho que da cortina atirantada possivelmente 30 e do concreto projetado possivelmente 25, tá? No concreto projetado, com certeza, não tem pintura, tá? É só o concreto projetado. Na cortina, eu não lembro se especificamente nesse a gente recomendou uma pintura, tá? Mas normalmente a gente acaba recomendando uma pintura. As 4 cortinas novas que foram feitas
na Serra do Espigão em 2017, elas sim receberam uma pintura ao final. Tá? Mas acredite, viu? O melhor resultado não é da pintura. O melhor resultado é um concreto bem feito e bem aplicado. Não veio mais nenhuma? Não. Ele agradeceu, ok. Bom, eu vou fazer uma última pergunta, então, Strauss. Pode ser? Pode. Rapidinho, assim, né? Aquelas cortinas atirantadas foram executadas, a maior parte delas foram executadas de forma ascensional, né? Um pouquinho diferente do modo tradicional para esse tipo de estrutura de contenção. As 4 cortinas foram todas ascensionais. Todas de 2017, todas ascensionais. Interessante o modo executivo. E então a pergunta minha seria se tem alguma observação a ser feita, né, no momento que a gente tem uma condição, digamos, um pouco diferente da tradicional, que seria a execução de forma descensional, né? Essa cortina ascensional, até eu o projeto não é da Zambuja, é da outra empresa, tá? O cuidado assim mais relevante na questão da cortina ascensional é a questão da proteção dos tirantes, né? Porque você vai fazer todo o reaterro ali. Então a gente quebrou um pouco a cabeça quando começou a obra para definir com a construtora como é que seria a sequência construtiva para não danificar, tá? E no final se entendeu que fazer o aterro sempre subir ele mais ou menos com a inclinação do tirante, né? Chegou um pouco antes do tirante, faz um envelopamento com concreto, tá? Não, acho que foi em torno de uns 25, 30 centímetros de envelopamento do concreto, tá? E daí segue fazendo um reaterro ao redor. Ou seja, ter esse cuidado porque a pressão de reaterro ela é muito grande, né? Se você deixar ali, botar só um tubinho de PVC do lado do tirante e começar a compactar, você vai deslocar o tirante, né? Vai talvez até danificar o tirante. Então, para mim, assim, o cuidado mais relevante para mim é esse, tá? E outro cuidado importante é que quando você faz o reaterro, você gera uma pressão também, de novo, o reaterro, ainda que seja com a plaquinha, tem uma pressão muito grande de compactação. Então, quando você faz o reaterro, você gera uma pressão bastante grande na cortina. Então, tem que lembrar na hora do projeto de levar isso em consideração, que você não vai ter só a situação final de empuxo de solo. Você vai ter durante a obra um sobreempuxo devido à compactação do solo contra a cortina. Então, é esse cuidado de projeto, tá? Eu acho que esses são os 2 principais cuidados. Perfeito. Prefeito? Perfeito. Bom, então, na verdade, está no comando, então, a hora que tu clicar no desligar, aí terminou a sessão. Então, tá bom. Pessoal, agradeço a todo mundo que assistiu a palestra. Quem quiser fazer contato comigo, entra no site da Zambuja Engenharia, ou o meu e-mail é strauss, com 2 S, que nem a estaca, strauss@zambuja.com.br. Fico à disposição. Tá? Obrigado aí pela presença. Como é que desliga, cara? Tem um linkzinho vermelho do lado ali, tu pode desligar. Stop share. End. Tchau, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau.